Panorama do mercado com as principais notícias do dia 7 de julho, comentadas pelo investidor institucional que vos fala. Começamos com os Estados Unidos, um movimento de recuperação da tendência de AI, as mega techs, que recuperaram bastante os preços ontem, na segunda-feira, o primeiro pregão da semana. Isso mostra que aquela tendência de rotação para empresas de valor, empresas que estavam com valuation mais atrativo, começa a ficar um pouco em xeque. Os CAPEX de IA seguem muito fortes, tivemos fortes indicadores também de algumas empresas, demonstrando que segue com demanda muito elevada. A ASML teve uma elevação do preço-alvo pela Bernstein, e isso fez com que a ação subisse bastante. Essa elevação decorre da expansão de capacidade em Logic e DRAM, e o trio de equipamentos, a Lam Research, Applied Materials e KLA também subindo com o upgrade do Morgan Stanley. Então, tudo isso puxando o setor, porque aparentemente a maior notícia veio da Hon Hai, que é uma fornecedora da NVIDIA que reportou venda trimestral bem acima do esperado. Então, todos esses indicadores fizeram com que o sell-side entendesse que o CAPEX está intacto e essa demanda ainda vai continuar por mais tempo. Então, isso faz com que essas empresas de tecnologia estejam bastante elevadas. E nós ainda temos uma dúvida, né? Ontem, assistindo uma entrevista do Mike Wilson na Bloomberg, de manhã cedo, lá no programa Surveillance, ele dizia que a leitura do Morgan Stanley, ele é para você que não sabe, eu já fiz vídeo no YouTube sobre o Mike Wilson, ele é o analista-chefe de equities nos Estados Unidos, da Morgan Stanley. Ele acha que teremos ainda uma dispersão desse movimento para as empresas de valor. Então, ontem o Equal Weight ficou bem estável, né, bem parado, mas é bem possível que haja uma continuidade dessa dispersão. Vamos aguardar. Eu estou bastante otimista também com esse movimento. Por quê? Porque os earnings têm sido muito fortes. Hoje teve até um editorial no Financial Times também comentando, não foi um, um texto do Joaquim Clement, que ele intitulou que os investidores precisam estar atentos à bolha de earnings. Olha só, não é a bolha das ações, a bolha de earnings. O que ele quis dizer com isso é que o ritmo de crescimento do lucro líquido está passando por um momento histórico, ou seja, as empresas estão conseguindo entregar crescimento de lucros que não tem precedente histórico, mas que isso é um grande risco, porque se houver uma quebra nessa tendência, as ações despencam pelo excesso de expectativas que o preço já embute. Ele fez uma comparação com 99, que era a pena final da bolha da internet. Embora não estejamos ainda no mesmo nível, estamos bem próximos. Então, fica aqui essa ressalva. É muito interessante porque quem investe está constantemente fazendo um jogo probabilístico dos cenários. E realmente, nesse momento, parece que hoje, por mais que essa tendência possa continuar, os cenários jogam contra o investidor. Então, fica essa ressalva, esse comentário sobre o que está acontecendo. Realmente, me parece que a única maneira, como eu disse ontem, dessa tendência continuar de forma saudável é por meio da dispersão do movimento de preços para outros setores. O grande problema é que a maioria dos setores hoje opera com lucros prospectivos muito acima dos lucros prospectivos históricos de cada setor. Eu fiz já essa análise depurada, granular. Depois eu posso até fazer um vídeo fechado para apoiadores lá no YouTube sobre isso. Acho que é um bom tema também. E tudo isso me faz crer que, é, que o que a gente está passando agora é um momento de dúvida do mercado se devemos continuar com a alta dos juros ou se devemos simplesmente entender que esse é o topo da curva, que os juros vão cair e isso vai favorecer as empresas de risco. Particularmente, a minha leitura, eu já tenho dito aqui há muito tempo, é de que a curva permanece nesses níveis e depois cai, os vértices curtos caem, mas a gente tem um problema ainda de endereçamento fiscal nos vértices longos, e esses vértices longos são usados para valuation das empresas de tecnologia. Então, fica esse comentário sobre os Estados Unidos. Vamos aguardar, amanhã sai a minuta do FONC, é interessante para a gente ver qual foi o posicionamento dos membros, como é que cada membro votou e se posicionou, já que o Summary of Economic Projections tinha pelo menos duas altas de 25 basis points, que eu particularmente entendo que não acontecerão essas altas. Então,
Fica esse comentário aqui para você, e depois faça esse estudo se você for um investidor que tem posições no exterior. Esses são os comentários, em suma, dos Estados Unidos. Lembrando que essa semana começamos com alguns resultados do segundo TRI, teremos Pepsi e Delta, que é a companhia aérea. Na semana que vem começamos com os bancões, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, que em 14 de julho. Esses dados são importantíssimos. Gosto muito de acompanhar os bancos nos Estados Unidos, que dão um bom termômetro da atividade. Temos uma notícia da Broadcom, que anunciou também chips customizados para a Apple até 2031, e tivemos um anúncio de uma fusão da Solstice Advanced Materials, que era um spin-off da Honeywell, com a Element Solutions. Então, mais uma fusão aqui entre duas empresas que são muito importantes, que fazem parte desse complexo industrial. E, como eu já disse no começo do panorama, a ASML, a empresa de litografia, subindo bastante, que faz a parte do desenho dos chips para a NVIDIA e para outras empresas, então fica aqui também esse comentário. Em relação à China, teremos o CPI na quinta-feira, então é importante acompanhar. O que tem me chamado muita atenção em relação à China, além de tudo que eu já falei, mercado doméstico com problema, desaquecido, mercado imobiliário secundário em queda, você vê diferença de preço de lançamento, de imóvel de lançamento e imóvel secundário é bizarra o que está acontecendo. Então, e aí você vê aqui o USD CNY, que é o câmbio, e o dólar contra o Yuan, caindo abaixo de 6,80, ou seja, o Yuan está se fortalecendo demais. E até o momento não houve intervenção do PBOC, o que é muito interessante, porque os chineses normalmente são acusados de manipulação cambial e de tentarem manter uma moeda propositalmente depreciada frente ao dólar. Mas isso não está acontecendo por enquanto. Vamos aguardar como é que vai se comportar, como é que a autoridade monetária chinesa se comporta, assim como o governo, né? Obviamente lá eles trabalham alinhados. E isso tem um problema, porque o yuan mais forte é uma reflação exportada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque os chineses até então, nesses últimos anos, estão exportando deflação. Eu sempre falo, né? O chinês exporta deflação e o americano exporta inflação. Mas ainda vamos aguardar a inflação. Por que que o americano exporta a inflação? Porque ele fica aumentando a base monetária, né? Se você olha o balanço do Fed lá, você chega a essa conclusão. É a minha visão, ó, de uma perspectiva macro, essas duas forças antagônicas que equilibram esse jogo no mundo todo. Mas é ainda muito complicado para os chineses, mas eu fico muito curioso com esse yuan mais forte, porque realmente a gente pode ter um cenário aí bem desfavorável para tudo que é exportado pela China, os insumos em geral, os produtos que são produtos farmacêuticos, eletrônicos, tudo pode acabar causando um grande impacto e é mais um elemento de adversidade que de repente pode bater no CAPEX aí e desmoronar toda a tese. Então tem que ficar atento ao que está acontecendo na China. Vamos ver o CPI e o PPI de junho, que sai na quinta-feira. Vamos acompanhar, porque eu estou bastante interessado em entender quais são os impactos disso. E aí, para fechar o panorama, hoje mais curto, porque realmente o noticiário está mais fraco, eu queria, antes de falar de Brasil, só fazer um adendo. Hoje a SpaceX entra no Nasdaq 100, as 100 maiores empresas do Nasdaq. Houve aquela exceção criada pela Nasdaq depois de uma pressãozinha do Elon Musk. E só que ela entra com algumas limitações. Pelo free float, ela vai entrar com um peso menor, como se ela fosse uma empresa de 300 bilhões de dólares. E lembrando que é uma empresa de 2 tri. Então, só para você ter essa noção, que ela entra com um peso muito menor, vai representar mais ou menos 1% do índice. Então, entra, mas entra com uma dimensão adequada, para também não ter esse risco de inflar o índice de maneira totalmente desproporcional e artificial. E também nos Estados Unidos, algumas outras matérias aqui, que eu estou revisando o que eu separei de manhã, a Microsoft cortou 3.000 empregos na divisão do Xbox, por queda de venda do Xbox, que é o grande console de videogame da Microsoft. As empresas de aviação não derrubam as passagens, apesar da queda do petróleo, o que me faz crer que as companhias aéreas ainda estão preocupadas com a volatilidade desses preços. E a Samsung teve uma divulgação de lucro muito acima, o que também puxa o mercado. Tem que tomar muito cuidado com o mercado de memória. Eu fiz um vídeo que foi publicado sábado, porque é um mercado extremamente cíclico, as empresas estão investindo em capacidade, aumento de capacidade, e uma hora esse ciclo vai ter uma derrubada de preços. Então, tem muito cuidado com as empresas de memória e muito cuidado com Coreia, porque tem muito ETF alavancado de Coreia, e Coreia ela é como se fosse o Ibov
da memória, entendeu? Então, o Ibov aqui é Banco, Vale e Petro, lá é o Ibov da memória. Então, você tem a SK Hynix e a Samsung puxando tudo e um monte de ETF alavancado, isso aí uma hora vai dar problema. Outra observação é que a Hynix vai fazer realmente um IPO nos Estados Unidos, vai captar 28 bi de dólares, então uma quantia um pouco abaixo do que a empresa imaginou no primeiro momento, mas ainda assim é muito expressiva. Ainda sobre o Federal Reserve, o Chris Waller, que também é um dos membros do FONC, se manifestou em linha com o Kevin Warsh sobre o Ford Guidance, sobre a eliminação do Ford Guidance, então fica mais um problema. A China fazendo testes de mísseis balísticos no Pacífico, acendeu alerta na Austrália, os japoneses também ficam preocupados. E a última notícia aqui em âmbito corporativo, uma preocupação de que haja uma mudança em regras corporativas no Japão, fortalecendo o poder do board e fazendo com que o board não pense tanto em lucro das empresas. Então, muito cuidado com isso, porque é uma cultura bastante coletivista no Japão e que nem sempre vai se harmonizar com a lógica capitalista pura, ou a lógica laissez-faire, enfim, a lógica liberal ou neoliberal, como queiram intitular. Então ficam esses comentários. Agora falar de Brasil. Brasil, ontem tivemos a divulgação do Boletim Focus e finalmente pela primeira semana aqui sem aumento de projeções de inflação, tivemos, portanto, a inflação mais ou menos estável quanto às suas projeções. Isso me faz crer que o mercado agora já esteja, pelo menos por enquanto, um pouco mais calmo com relação ao potencial aumento da inflação. Eu já estou olhando para alguns prés, estou olhando para alguns prés na parte intermediária da curva, que eu acho que começam a ficar interessantes. Acho que o custo-oportunidade para equities no Brasil ainda é muito ingrato. E penso que no valuation dessas empresas já tem um cenário muito otimista de queda da curva, de pelo menos de controle dos vértices curtos. Eu penso que o preço ainda embute algum otimismo que não deveria embutir, enquanto a parte da renda fixa é muito mais realista com o problema e paga um prêmio fiscal muito grande em muitos vértices. Eu vou fazer um vídeo fechado sobre isso. Se você tiver interesse depois em assistir para apoiadores, dá um suporte ali no YouTube e tenho certeza que você não vai se arrepender. De repente, você vai tirar até algumas ideias para que você possa tomar suas decisões com o seu assessor, com o seu consultor. Não é recomendação de investimento, mas eu gosto de fazer as minhas reflexões, refletir com quem me acompanha e espero ajudar você a tomar as decisões junto com o seu assessor, com o seu consultor. Também tem muita gente do mercado que atende pessoas, que me ouve, então fico feliz com isso. Portanto, o final do panorama aqui com relação ao Brasil. Então, tivemos finalmente a estabilização, a Selic projetada para o final do ano 14%, o IPCA ainda com uma projeção de 5,2%, e temos uma atividade industrial que caiu bastante. Então, tudo isso também me faz crer que há espaço ainda para cotes. Os analistas mais agressivos acham que a gente termina em 13 e alguma coisa no final do ano, enquanto o Focus ainda pela mediana aí mostra que nós ficaremos na casa dos 14% ao final do ano. Eu, particularmente, penso que o Banco Central venha com cortes ainda até o final do ano, mas aqui sou eu sendo muito ousado, tá bom? Então, só fico aqui com o meu comentário e delineio também essa minha ousadia nessa projeção. Então, esse é o panorama de hoje. Espero que você tenha gostado. Desejo a você uma excelente terça-feira. E não deixe de acompanhar os podcasts sendo postados no Spotify, no YouTube, no @Mercado com Abos, um canal separado agora para o Spotify. E também não deixe de acompanhar os vídeos do YouTube, estão cada vez mais sensacionais. Particularmente, tenho achado que eu, Pedro e toda a equipe aqui, nós temos conseguido entregar uma melhora constante na nossa produção, em imagem, roteirização, edição, em tudo. É uma constante evolução, um constante aprendizado, até as capas também evoluíram bastante. Muito obrigado a você que me apoia, desejo, como disse, uma ótima terça-feira e voltamos amanhã com o próximo Panorama.